Neymar na Copa. Eu espero que ele possa estar na Copa, que eu possa estar com ele. Porque o João Pedro, que poderia estar na Copa, parabéns pra você, hein? Deu seu lugar pro Neymar. Você não falou que ele tinha que ir? Parabéns. Fica assistindo igual eu. Fica assistindo igual eu, porra. Sentadinho, comendo pipoca. E se o João Pedro hoje está pensando na crueldade do futebol, ele vai ter as suas razões. O João Pedro não merecia ficar fora de uma convocação onde o Neymar está. O caso do João Pedro é o mais cruel. Nós temos algumas surpresas. Por exemplo, a ausência do João Pedro, que pra mim foi uma novidade, ele vinha sendo chamado em todas as listas. João Pedro ficou fora da Copa na convocação de Ancelotti e a repercussão foi pesada. Neto e parte da mídia soltaram o verbo sem dó, principalmente depois de o jogador ter pedido, semanas atrás, a convocação de Neymar. Se liga nessa polêmica. Neymar. A discussão, acho que é a maior discussão nessa prévia de convocação para a Copa do Mundo. Qual a tua opinião? Neymar na Copa? Neymar fora da Copa? Neymar na Copa. Neymar é o Neymar. Assim como o Messi é para a Argentina, o Neymar é para o Brasil. Neymar é meu ídolo. E o Neymar acho que é o ídolo de quase todo mundo que está na seleção. E eu espero que ele possa estar na Copa, que eu possa estar com ele. E seria um prazer imenso. E eu desejo que muita saúde e espero ver ele na Copa do Mundo. Porque o João Pedro, que poderia estar na Copa, parabéns pra você, hein? Você deu seu lugar pro Neymar. Você não falou que ele tinha que ir? Parabéns. Fica assistindo igual eu. Fica assistindo igual eu, porra. Sentadinho, comendo pipoca. E eu vou falar pra vocês, eu não torço pro Brasil. Antes da Copa eu não torço. Eu posso torcer quando começar os jogos, porque aí aquele sentimento de brasileiro eu torço. Mas antes eu não torço, porque tem 5 ex-presidentes que foram destituídos do cargo. Ninguém fala isso aí, só eu que falo. Inclusive aqui na Band, só eu que falo. Zé Maria Mari já morreu, preso. Marco Polo Del Nero, 80 anos. Ricardo Teixeira, se sair, tá preso. Rogério Caboclo saiu porque por assédio, mas tem uma palavra antes. Por acusação de assédio. Por denúncia, a gente não pode. Edinaldo, que trouxe o cara aí, o Ancelotti, ele que trouxe o cara. Foi embora, ninguém fala mais nada. O que sumiu, o que não sumiu, com quem que fez, quem que deixou de fazer. Aí o otário aqui, eu não tenho medo de ninguém, então eu falo. Aí entrou o Samir, que é o cara que eu gosto. Não precisava ter feito essa festa. E se o João Pedro hoje está pensando na crueldade do futebol, ele vai ter as suas razões. Porque eu não estou dizendo nem que a convocação do Neymar seja um erro. Eu estou apenas abordando um tema, que é, de fato, um assunto interessante para discutir. Um jogador que viu ao longo do ciclo, ele brilhou no Brighton, ele chegou ao Chelsea, ele teve impacto imediato no Mundial de Clubes, foi campeão, ele fez a primeira temporada de 20 gols e 6 assistências pelo Chelsea, um clube complicadíssimo, e ele está saindo e está entrando um jogador que nos últimos 3 anos lutou para tentar jogar, se viu às voltas com lesões, sem que o mundo do futebol tivesse certeza até dado momento de que ele fazia o máximo possível para estar na Copa, e cujas atuações não foram superiores a de outros atacantes com quem ele concorria. Ele deve achar que o futebol é cruel e foi cruel com ele dessa vez. Ele terá as suas razões, assim como o Ancelotti terá tido os seus motivos para levar o Neymar. Mas, nesses 2 momentos, o Hugo Souza e o João Pedro estão às lágrimas, como eu já fiquei, como o Marcos Assunção já ficou. Eu também. Isso faz parte, mas o Ancelotti teve uma decisão inteligentíssima de colocar o Neymar nesse grupo e escolheu os jogadores certos, né? Acho que o caso do João Pedro é o mais cruel, vamos dizer assim. Agora, me doeria mais não ter o Endrick ou o Ryan nessa lista. Porque eu acho que são caras com mais capacidade de mudança ali, né? Você pode discutir aí, pra mim talvez eu discutisse até entre João Pedro e Martinelli, tá. Né? Considerando que o Martinelli também é beirada, né? E que você tá levando o Ryan, que pode jogar na beirada, ainda que na outra, o próprio Endrick é um cara que pode cair pro lado, mas pode jogar centralizado, mas eu acho assim que desses da frente, quer dizer, talvez a ausência mais sentida, mais doída e mais triste pra ele, ou mais inesperada, seja justamente a do João Pedro. E o Ancelotti citou várias vezes. E ele citou várias vezes. Agora,
alguém precisava sair para entrar o Neymar. E aí vale lembrar também, o João Pedro deu várias entrevistas, uma entrevista muito clara para a TNT, dizendo, pô, que ele queria o Neymar na Copa, que ele queria o Neymar na Copa. É o que a gente sempre falou. Ele conseguiu, né? Para alguém, pro Neymar entrar na Copa, alguém ia ter que sair. Alguém ia ter que deixar de ser convocado. Sentimos muito. O inferno tá cheio de boas intenções. O inferno tá cheio de gente com boas intenções. Agora, o Bernardinho fala uma coisa muito interessante. E depois de ouvir todas as sonoras do Ancelotti, eu vou dizer o que eu penso a respeito do que vai acontecer com essa seleção na Copa do Mundo. E o Bernardinho fala o seguinte, quando você tem dentro de um grupo 30 jogadores, mesmo os inimigos, eles têm uma coisa em comum. Eles querem ganhar, porque a vitória é boa para todo mundo. Mas o que eu tento incutir na cabeça desses caras é que para que eles ganhem, independentemente da afinidade que um tenha com o outro, eles precisam merecer ganhar. O João Pedro não merecia ficar fora de uma convocação onde o Neymar está, onde o Danilo está, onde o Alexandro está. Estas são figuras que não mereceriam estar se o João Pedro está fora. Esse é o meu ponto de vista. A seleção começa a ter dificuldade quando ela não merece estar. Nos atacantes, nós temos algumas surpresas. Por exemplo, a ausência do João Pedro, que para mim foi uma novidade, ele vinha sendo chamado em todas as listas, e de repente o João Pedro do Chelsea não está na última convocação. E entra o Igor Thiago, que é um cara que ganhou a vaga também na última data FIFA, batendo um pênalti, inclusive, contra a Croácia, e é o vice-artilheiro da Premier League, só não fez mais gols do que o Haaland, num nível de futebol muito alto e que tem uma característica única. É o único centroavantão da seleção, que faz muitos gols, é finalizador, mas que segura zagueiro, que é pivô, e que nós não temos outro dessa característica. Nós temos o Endrick, por exemplo, que faz 9, mas é um cara que joga de lado, é um cara que arrasta, é um cara que ataca o espaço, é um cara de velocidade, um cara de explosão. O Igor Thiago não. O Igor Thiago é um cara de bola parada, de bola aérea, é um cara para segurar zagueiro. E de resto, mobilidade, como teria o João Pedro no caso, temos muitas opções. Aí temos Vini, temos Rafinha, temos Ryan, que entra na cota Estevão, na cota 2030, porque o Ancelotti já renovou seu contrato, que entra na cota de um jogador de velocidade, de escape, de habilidade, de segundo tempo para mudar jogo, que chegou muito bem também no nível alto como a Premier League e chegou bem num clube menor. Tudo isso faz com que o Ancelotti leve o Ryan.